graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje é o culto que a missão dirige. Para você que provavelmente chegou aqui e disse, está o presidente, está a vice-presidente, está o tesoureiro. É porque, na verdade, hoje é o culto, é a missão evangelizadora que está pela graça de Deus e a sua misericórdia na direção, que na verdade é o Espírito Santo de Deus que nos dirige. E ai de nós, se dissermos que somos alguma coisa, somos nós que fazemos alguma coisa. Mas é o Espírito de Deus que nos ajuda na direção, na pregação, nas nossas viagens missionárias. Por sinal, agora eu quero até pedir oração a vocês por uma senhora. Nós estávamos sábado no projeto missionário e depois do culto, antes de terminar o culto, uma senhora chegou perto de mim, muito mal vestida no sentido, questão de pudor. Uma roupa que a saia não tinha um palmo, o decote muito grande, ela estava embriagada, chupando um pirulito, assim, com cara de deboche. Mas ela veio para a pessoa certa, porque Deus nos usa segundo o seu querer. O crente, irmão, deve estar preparado para esse tipo de coisa. E quando o menino estava terminando de pregar, se eu não me engano foi Felipe, estava pregando sobre o amor de Deus, não foi isso? Tu estava lá, né? Sobre o amor de Deus, que Deus ama muito o pecador, que Ele deu a sua vida para morrer pelo pecador, e falou uma mensagem evangelística, e ela dizia assim, com um olhar meio atravessado, dizia, ama nada, Ele não me ama não, para que eu ouvisse. Mas eu queria só uma oportunidade para falar que realmente o nosso Deus ama todos, independente de quem são. E aí quando terminou o culto, eu disse, olha minha filha, Jesus te ama. Ela disse, ama nada. Eu disse, senta aqui na cadeira. Ela sentou pertinho de mim. Eu disse, por que você acha que Deus não lhe ama? Ela disse, porque Ele me abandonou. Senão eu não estaria nessa condição. Aí eu disse, agora me diga uma coisa, quem foi que abandonou? Foi você que abandonou Deus ou Deus lhe abandonou? Ela não respondeu, porque na verdade foi você que abandonou Deus. Mas você sabe que Deus está no mesmo lugar que você o abandonou? Ele está aqui nesta noite lhe dizendo que Ele lhe ama muito. E ela começou a chorar. E naquela hora eu massageando as costas dela e falando do amor de Deus, perguntei se ela queria aceitar Jesus. Ela disse sim. Na mesma hora que ela disse, eu quero Jesus como meu Salvador, ela se encolheu toda e disse, eu estou nua, porque eu não estou do jeito de vocês. Eu disse, isso é o Espírito de Deus convencendo você que essa roupa não é legal para você. Ela fez, arranja uma roupa, arranja. Eu tinha um menino lá, o menino de Cida, eu disse, meu filho, me dá uma camisa aí. Ele tinha uma camisa, duas camisas que ele foi se apresentar, porque tinha outra, e ele me deu a camisa dele, e eu vesti aquela mulher, ficou uma roupa bem grandona nela, mas ela ficou satisfeita, agora eu estou vestida. Irmão, quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa é reconhecer o seu pecado. E eu queria que vocês orassem por aquela senhora, o nome dela é Maria das Graças. Ela ficou no meu coração. Tenho orado muito por Maria das Graças. Arranjamos aqui algumas roupas, mandamos para ela. E eu espero que Maria das Graças se firme nos caminhos do Senhor. Querido, abra a sua Bíblia em Atos 12. E vamos ler a partir do verso 6. O título aqui na minha Bíblia é A Milagrosa Fuga de Pedro. Hoje é culto de oração. Nós já oramos e nós vamos falar sobre oração. Eu espero que nesses 35 minutos que Deus está nos dando, que Ele fale o que Ele realmente já resumiu. Porque eu comecei a escrever desde ontem, e aqui eu ainda estava escrevendo, que era Deus me dando, mas o que Deus quer falar, Ele vai resumir nesses 30 minutos. Diz assim, na noite 12, Atos dos Apóstolos 12, a partir do 6.
Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou ao lado de Pedro para acordá-lo e disse: desperta, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. E é verdade mesmo, disse ele, o Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-lo. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi para algum tempo passar algum tempo em Cesareia. Queridos, aqui nós vimos uma história que só quem é crente entende. Não é história de carochinha. É uma história verídica. Ela está na Bíblia. E a gente vê aqui, queridos, que oração, eu coloquei aqui um título: oração que prevalece. E qual é a oração que prevalece? É aquela que se ora em nome de Jesus, dentro dos princípios bíblicos. Eu lembro que aconteceu um tempo atrás, muito atrás, que uma pessoa chamava as outras pessoas para orar, e algumas pessoas sem conhecimento, sem entendimento bíblico, iam para a casa dessa pessoa e ela dizia: olha, para tal problema é R$10, e para tal problema é R$20. Isso aconteceu, eu conheci a pessoa, cobrava pela oração. Isso é um absurdo. Esta não é a oração que prevalece. Oração não se vende. Oração se dá com muito amor, se faz com muito amor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto que nós lemos, mas voltando um pouquinho, no verso 1 do capítulo 12 diz: por essa época, o rei Herodes Agripa, porque houve 3 Herodes, né? Esse aqui era o Agripa, era neto
do rei, do Herodes o Grande. Começou a perseguir violentamente a igreja do Senhor. Esse rei perseguia violentamente a igreja. A igreja do Senhor estava começando, a gente chama de igreja primitiva. Então, os discípulos começaram a pregar a palavra, muitas vidas estavam se convertendo, muitas vidas estavam sendo curadas, porque existiu muitos milagres e maravilhas que Deus usava os apóstolos, os irmãos que iam se convertendo. E muitos judeus, os judeus ortodoxos, eles não estavam satisfeitos com isso. E eles incentivaram Herodes a fazer alguma coisa por aquele povo que estava perturbando a cidade. Aí o Herodes mandou matar Tiago. E quando mataram Tiago, isso repercutiu muito bem no meio dos judeus. E ele foi ovacionado, ele foi louvado, o rei, e ele achando bom isso, porque ele gostava de elogios e louvores, né? Então, aí ele vendo que deu ibope, ele disse, agora vamos prender Pedro. E prendeu Pedro, e a prisão de Pedro, irmãos, Pedro estava preso, e de um lado, ele estava acorrentado nos 2 pulsos, nas 2 mãos. De um lado, tinha um soldado também preso com ele, acorrentado com ele, e do outro lado também, para Pedro não fugir. Mas vamos supor que Pedro fugisse, que Pedro não era um homem que ia fugir, né? Então, nem tinha armas, nem nada, não era um homem perigoso. E do lado de fora tinha uma escolta de 4 soldados para guardar Pedro, se por acaso ele fugisse desses 2 soldados. E era uma escolta, irmãos, em cada portão, porque para Pedro sair da prisão onde ele estava, do cárcere, tinha outro portão, lá tinha 4 soldados. Lá na frente tinha mais outro portão, tinha mais outra escolta. Até chegar no grande portão de ferro que dava para a cidade. E disse que Pedro estava dormindo. Mas imagine, irmãos, o rei Herodes tinha mandado prender Pedro para quando passasse a festa da Páscoa, porque ele sabia, ele não era judeu, mas ele se juntou aos judeus ortodoxos e com isso ele ganhou muita notoriedade. Obrigada, professor. Então, e ele achando bom isso, não é? Então, ele sabia, eu vou ler aqui para vocês verem. Ele perseguia violentamente algumas pessoas da igreja, mandou matar à espada Pedro, que era o irmão de Tiago, não era o Tiago o irmão de Jesus. Mandou matar à espada Tiago. Quando Herodes viu que isso deu ibope, né, mandou prender Pedro. E durante a celebração da festa, era a festa dos pães asmos, depois lançou na cadeia sob guardas, só que pelo costume dos judeus não podiam matar ninguém durante a festa da Páscoa. Vocês lembram da história que quando prenderam Jesus? Também foi na época da Páscoa e não podiam matar ninguém naquela época. Então, quando passou os 7 dias Pedro preso, quando estava na véspera, no 6º dia, no 7º dia, que estava se acabando, né? Na 4ª vigília da noite, estava o povo de Deus orando numa congregação na casa de uma irmã chamada Maria, que era a mãe de João Marco. Estava lá todo mundo congregado e orando fervorosamente por Pedro. Irmão, humanamente falando, era impossível Pedro ser solto. Mas aquele povo, como nós,
cremos no poder sobrenatural do nosso Deus. Eu não sei, irmãos, qual o seu problema. Você pode até dizer, meu problema não tem solução. Mas o teu Deus Todo-Poderoso tem todo o poder. Existe alguma coisa demasiadamente para o nosso Deus? Não existe, irmão. Foi isso que Deus falou lá para Abraão e Sara. Sara com 90 anos, Abraão com 100, e o anjo do Senhor disse que ela ia ter um filho. Ela até sorriu. Uma mulher com 90 anos ter filho. Mas o anjo disse, existe alguma coisa demasiadamente para o nosso Deus? Não existe, irmãos. Não existe. O nosso Deus, ele tira defunto até de 4 dias cheirando mal lá da tumba. Então, aqui o povo estava em oração. Veja aí o verso 5. Como era a oração daquele povo orando por Pedro. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava. Como era que a igreja orava? Incessantemente, mas aqui está dizendo, ó, fervorosamente. Esta é a oração que prevalece. Muitas vezes, querido, nós estamos orando, mas a nossa oração não passa do teto, sabia? Por quê? Porque aquela oração feita uma decoreba. Quando vai dormir, aquela oração, Senhor, muito obrigada pelo dia que passou, agora te peço uma noite de bênção, de paz, um sono bom e tranquilo. Aí, aquilo já está decorado. Que oração é essa? Quando eu digo oração fervorosa, oração que prevalece, não é uma oração longa, e pode até ser. Eu lembro que um dia eu sozinha em casa, meu marido tinha saído, e eu precisava demais de orar sozinha. Porque às vezes, irmãos, mesmo o esposo sendo crente, mas você precisa ter sua horinha a sós com Deus. E eu comecei a orar, queria terminar, mas não conseguia. Quanto mais eu orava, mais tinha assunto, mais vontade tinha, mais eu chorava, eu sorria na presença de Deus, porque são 2 sentimentos, como o pastor falou domingo, se eu não me engano, não sei se foi de noite ou foi de manhã, que o crente tem de sorrir e chorar ao mesmo tempo. Oração que prevalece, você não quer sair da presença. Oração que prevalece, você ora e você quer orar. Você ora, mas você quer orar mais. Quando termina ali, você fica louvando a Deus, lavando o prato e louvando a Deus, orando, lavando o prato, orando, arrumando a casa, orando, lavando roupa. Eu estou falando de mulheres, porque nós mulheres temos nossos afazeres em casa, mas o homem trabalhando e orando em espírito. Um dia eu estava lá, quando eu trabalhava, eu passei 31 anos trabalhando numa empresa aqui chamada Embrapa. E certa vez eu estava atendendo a uma pessoa. Quando eu estava atendendo aquela coisa, ora pelo teu filho. E eu, meu Deus, mas aqui, Senhor, eu estou atendendo, mas eu digo, daqui um pouco eu oro. Quando essa pessoa sair, eu vou lá para o banheiro e vou orar. Terminei de atender a pessoa, fui para o banheiro, comecei a orar pelo meu filho. Eu não sabia o que estava acontecendo com meu filho. Meu filho era pequeno, que hoje é pastor, né? Mas ele era pequenininho, ele tinha talvez uns 10 anos. E eles tinham ido para o colégio. E eu orei, comecei a chorar. Jesus, tem misericórdia, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas ajuda, tem misericórdia, acampa teu anjo. Quando eu cheguei em casa, o mais velho, o Jonatas, ele disse, manhã, nós passamos de morrer hoje. Ismael estava com o dinheiro no bolso, e o bolso era um pouco transparente, e passou um ladrão e viu o dinheirinho, coisa pouca. O menino de 10 anos não vai com muito dinheiro para o colégio. E um ladrãozinho pequeno, ele viu o dinheiro e pediu o dinheiro, o maior não quis dar, e ele pegou uma pedra para jogar em Ismael. Quando Ismael correu, atrás dele estava outro ladrão, um rapaz, e pegou um paralelepípedo para jogar em Ismael. Jonatas avançou e eu sei que graças a Deus, Deus livrou. Irmãos, quando Deus te impulsiona para orar, ore.
Ore porque você tem o Espírito Santo de Deus em você. Ele habita no teu coração. No dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele veio habitar no seu coração. Lá em 1 Coríntios 3:16, diz que você é morada do Espírito Santo. Diz, não sabeis vós que sois templo, outra tradução diz, que sois morada do Espírito Santo. Ele veio morar em você quando você aceitou Jesus. Você tem o Espírito de Deus. Quando Ele te revelar, vai, irmão, corre e vai orar. Algo está acontecendo. Algo vai acontecer. Então, irmão, ali a igreja estava orando fervorosamente e incessantemente por Pedro, mesmo com um caso humanamente perdido. Pedro ia morrer no outro dia, meus irmãos. Porque era no outro dia, que já era o 8º dia que Pedro estava preso, que ele ia ser julgado em público, como Jesus foi julgado em público. E quem ia julgar ele? Eram os judeus, os próprios irmãos dele, né? Conterrâneo. Mas eles estavam contra Pedro, porque Pedro pregava Jesus, que morreu, mas ressuscitou, está diante de Deus e salva o pecador. Foi por isso. Mas aquela igreja orava e crendo que Deus podia e pode fazer maravilha. Então é aqui que diz, a igreja orava a oração que prevalece. Irmãos, quantas orações aqui Deus não já respondeu? De vez em quando eu encontro uma pessoa, mesmo há tempo que graças a Deus, Jesus me curou da Covid. Vez por outra eu encontro uma pessoa. Aí, recentemente, eu encontrei uma senhora, ela disse, minha irmã, eu não lhe conheço, estou lhe conhecendo agora. Eu lhe vi pela internet, na igreja. Mas eu orei pela irmã, quando a irmã estava no hospital com Covid. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que foi as orações dos santos. Oração não é toda poderosa. Todo poderoso é quem recebe a oração. Mas a oração, ela move, é como o altar terreno ligado, conectado com o trono celestial. Quando você ora é assim, é você ligando, quem liga é Deus, né? É Deus ligando o altar terreno com o trono do céu. Aí Deus responde. E outra coisa, é bíblico orar pelos enfermos, é bíblico orar pelos encarcerados, é bíblico orar pelos nossos irmãos. Lá em Tiago diz que devemos orar uns pelos outros, para que eles fiquem sarados. Então não é uma mera leitura, é bíblico. E foi o Espírito Santo que iluminou, que revelou para que os homens escrevessem, inspirado pelo Espírito Santo. Devemos orar uns pelos outros. Aparentemente não está acontecendo nada, mas no mundo espiritual já está acontecendo, queridos. Já está. Então, meus amados, aqui nós vemos que aquele rei, o Herodes, o rei Agripa, ele perseguiu a igreja, matou Tiago, prendeu Pedro e ia matar Pedro no 8º dia de prisão, mas a igreja orava fervorosamente, não é? Quando a igreja ora, algo acontece, meus irmãos. Não foi somente aqui em Atos dos Apóstolos. A gente continua escrevendo Atos dos Apóstolos. Você é um discípulo do Senhor. Você está escrevendo também a sua história como cristão. E a igreja orava
incessantemente. Quando a igreja ora, algo acontece. Vamos ver aqui, do verso 6 ao 8, que diz assim, do 6 ao 8. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, veja só, isso era, aqui não diz a quarta vigília da noite. Eu li, não sei se foi num livro correlato, mas dizia assim, na quarta vigília da noite foi quando o anjo foi lá. Mas era a noite que antecedera a morte de Pedro. Então, na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, como é que Pedro estava? Dormindo. Será que você ou eu dormiria na véspera da sua morte, você sabendo que ia morrer? Mas Pedro dormia. Ele dormia de uma maneira, irmão, que precisou de um anjo mexer com ele. Enquanto ele dormiu, o que foi que aconteceu? Pedro dormia preso com duas correntes entre dois soldados, fora a guarda montada lá fora, né? De repente, uma luz intensa brilhou na cela. E um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Quando a luz aconteceu, ele ainda estava dormindo. Mas o anjo o acordou e disse: depressa, levante-se. E as correntes nessa hora caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se. Ele provavelmente estava com a roupa de dormir, né? Vista-se, calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Ainda disse mais: agora vista sua capa e siga-me, ordenou o anjo. Queridos, tem coisas que é para nós fazer. Aquilo que nós podemos fazer, o anjo não vem fazer, não. Tem gente preguiçoso por aí, diz: não, anjo que faça. Deus vai fazer isso por mim, fica de braço cruzado. Aquilo que você pode fazer, nem pense, Deus não vem fazer no seu lugar. Pedro podia se levantar? Podia, não estava aleijado. Pedro podia vestir a roupa, sim, calçar as sandálias, sim, a capa, sim, andar acompanhado com um anjo, sim. Agora, o que Pedro não podia era tirar aquelas algemas das suas mãos. Aí Deus fez. Deus tirou, glória a Deus. Tocou do lado de Pedro e Pedro saiu. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo. Quer dizer, ele obedeceu até o final. Porém, ele pensava que estava, sei lá, sonhando, ou então sonâmbulo, né? Pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro portão, no primeiro portão, que era que tinha, irmãos? Uma guarda, né? Eram 4 guardas que tinha no primeiro portão. E o segundo portão, passaram também. O anjo despertou Pedro e anestesiou os guardas. Está vendo como Deus faz? E quando chegaram no portão de ferro, ainda tinha algo para acontecer. O portão se abriu sozinho. Deus abriu aquele portão que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua. E subitamente, quando Pedro já estava totalmente livre, o anjo sumiu. Agora é com Pedro. Agora é com você, Pedro. Aliás, o anjo nem disse isso. Ele apenas notou que o anjo não estava mais. Foi aí que a ficha caiu. O anjo do Senhor estava comigo. Ele me livrou da morte. Ele me livrou das garras de Herodes. E naquela hora, irmãos, Pedro sabia que lá na casa de Maria, a mãe de João Marcos, estava uma congregação orando por ele. Ele sabia, eu tenho certeza que os irmãos estão orando por mim.
Essa certeza nós devemos ter também, irmãos. Nós temos uma igreja que ora por nós. Eu só vejo aqui. Vamos orar pelo pastor e as suas famílias. Vamos orar pela missão evangelizadora do Nordeste, seus pastores e os membros congregados. Vamos orar pelos departamentos da igreja. Nós fazemos isso, todos os cultos nós oramos. E é bíblico, precisamos sempre de estar em oração. E não é só aqui na igreja não, meus amados. É em casa. A Bíblia diz, foi o Senhor Jesus, que se eu não me estou enganando, orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo, são todas as horas, todos os minutos. Irmão, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Precisamos dar testemunho do Senhor todas as horas, todos os minutos. Quando a gente sai de casa, quando a gente vai entrando no carro, Senhor, guarda-nos, livra-nos de acidentes, de incidentes, guarda-nos de atropelar alguém. Então, irmãos, nós estamos num mundo mau. Nós derrubamos 3 gigantes todos os dias, que é o mundo, a carne e Satanás. Precisamos de estar em constante oração. Não é só quando a gente vem para a igreja, mas em casa, é no trabalho, é de madrugada quando a gente se acorda. Oração, oração. Glória a Deus. Então, queridos, a gente vê aqui, quando Pedro chega na casa de Maria, ele bate a porta, porque, meus irmãos, vocês sabem que hora era mais ou menos quando Pedro chegou na casa de Maria? Pela história aqui, a 4ª vigília da noite é entre 4 e 6 horas, não é isso? 4 e 6 horas. Então, vamos supor que fossem umas 4h30, né? 4h30, eu já boto sobrando. Está tudo escuro, é de noite ainda. Quando ele bate na porta, o povo está tudo lá, irmãos. Tudinho orando, fazendo vigília. Senhor, livra Pedro. Ó Deus, guarda o teu filho. Livra de todo mal, livra ele da morte. Livra, Senhor. O povo orava fervorosamente por Pedro. Aí a empregada da casa foi lá, é uma criada lá, e foi, o nome dela era Rode. Rode chega, abre a porta. Quando vê Pedro, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que nem abriu a porta. Acho que ela trancou de novo e correu lá para onde o povo estava orando. Pedro está na porta, Pedro está batendo, é Pedro que chegou. Pedro, o povo, como é? Você está ficando meio maluca, menina. Pedro está preso. Isso é uma lição para nós. Sabe por quê, meus amados? Porque muitas vezes a gente ora e ora sem fé. Ora, pode orar até fervorosamente, chora, tudinho. Quando a bênção acontece, que a bênção é muito grande, você nem acredita. É nada. É não. Mas o nosso Deus é o Deus que surpreende. Glória a Jesus. E quem sabe você vai ser surpreendido hoje, até quando chegar em casa. E quem sabe no caminho de casa um telefonema. Surpresa do nosso Deus. Você está aqui orando. Você já pediu por aquele problema que você acha insolúvel. Mas você crê e serve a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Quando alguém chega à porta para ver que realmente era Pedro, aí foi aquela satisfação, aquela alegria. Pedro dá o testemunho dele e sai rapidinho. Pedro foi para outros lugares. A Bíblia não diz quais foram os outros lugares, mas dá para entender que ele estava fora de Samaria, pregando a palavra, porque o crente não se intimida com perseguição, sabia? Foi o período que mais a igreja do Senhor cresceu. Foi no período da perseguição. Vocês têm uma ideia. Lá, quando Jesus diz, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Quantas pessoas estavam lá? 120.
120. Ali, Pedro começou a orar pelo povo, Pedro começou a pregar a palavra do Senhor, e ali Pedro ganhou para Jesus 3.000 pessoas. Depois chegou a 5.000 pessoas, e a igreja era só crescendo, crescendo. Quando chegou a perseguição, meus amados, foi o período que mais a igreja cresceu, porque ela se espalhou, Samaria, Judeia e tal, e chegou até Campina Grande, e eu e você aceitamos Jesus como Salvador. Quanto mais uma igreja é perseguida, mais ela cresce. Quer ver essa igreja aqui não caber gente na terça-feira, dia de oração? É se ela entrar numa perseguição. Aí todo mundo corre para orar. Mas é isso, meus amados. Mas eu vou lhe dizer, para concluir, só tem 5 minutos. Ai daqueles que prejudicar ou perseguir a igreja do Senhor. Quando Jesus chegou para Pedro certa vez e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Porque quem mexe com as ovelhas do Senhor, mexe com Jesus. Estavam mexendo com a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor estava em fervente oração. A igreja do Senhor não cessava de orar. E ai daquele que mexer com a igreja do Senhor. Porque mexe com o Senhor. O Herodes, Agripa, ele ficou tão decepcionado quando soube no outro dia que Pedro tinha fugido, que mandou chamar os soldados que estavam guardando Pedro, e ele ficou tão furioso, mandou matar os soldados. Pobre coitado, não tinha nada a ver, né? Mas mandou matar os soldados e fugiu de Jerusalém, foi para Cesareia. Fugiu chateado. A gente entende assim, que ele estava decepcionado. E lá, meus irmãos, houve um rebuliço lá em Cesareia. Certa vez houve uma festa muito grande de um procônsul, eu não estou lembrada bem. E Herodes, ele gostava de se amostrar. Ele foi para a festa com uma roupa resplandecente. Joséfo, o que escreveu muitos livros a respeito da igreja primitiva, ele diz que as roupas desse Herodes era em fios de prata. E para acontecer que a roupa dele brilhasse mais ainda, ele saiu com a sua roupa resplandecente, justo nesse dia de festa desse grandão aí, que eu não estou me lembrando do nome. E quando ele saía nos primeiros raios do dia, nas primeiras horas do dia, o sol batia na roupa de Herodes, que brilhava, que ele resplandecia. Ele sentou no seu trono, e ali o sol batendo, e o povo não podia nem olhar com as suas roupas brilhando tanto. A Bíblia não diz isso, é um livro correlato. E aconteceu que depois que ele sentou, teve a oportunidade de falar, e ele falava muito bem, ele tinha o dom da oratória, né? E quando ele começou a falar, os judeus que gostavam de bajular ele, junto com todo aquele povo, começou a dizer: isso não é voz de homem, isso é voz de Deus, esse homem é imortal. E ele: eu sou imortal. Ele recebeu a glória para ele. E sabe o que Deus fez? Deus fez ele cair do trono e morreu na hora, comido de bicho. Ele estava vivo, eu acredito, e os bichos comendo ele, os vermes. Ele morreu comido de vermes. Ai daquele que mexer com Deus ou com o povo de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, concluir, é só o seguinte: continue em oração. Se aquela resposta ainda não chegou, mas continue orando, porque o nosso Deus, Ele não está com os ouvidos
tapados para que não nos possa ouvir. A sua boca também não está vedada para que não possa responder. Nem suas mãos estão encolhidas para que não nos possa abençoar. Continue, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Amém.